Bom dia, irmãos queridos. Nesta terça-feira, dia 14 de setembro, festa da exaltação da cruz. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa da exaltação da Santa Cruz, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Hoje é um dia muito importante que nos convida a olhar para a cruz e adorar seu poder salvador. Todos nós sabemos que a cruz é a condenação mais infame que exista, reservada aos escravos. Mas a partir da morte de Jesus na cruz, ela adquiriu um outro sentido. Não existe mais cruz nua, existe a cruz leito do amor, a cruz que nos traz o amor de Deus. Jesus não foi crucificado somente na cruz do Gólgota, mas também em todas as cruzes que o diabo criou. Por isso que quando um sofrimento, uma cruz nos visita, com ela vem Jesus que nos salva. Esse é o mistério da festa de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vale a pena hoje meditar sobre o trecho que escolhemos para o diário e sobre a festa da exaltação da cruz, ajudados pela reflexão do nosso Papa Bento XVI, que com sabedoria nos conduz no aprofundamento da nossa fé. Assim ele diz: Queridos irmãos e irmãs, o Filho do Homem deve ser elevado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nessa missa votiva da Santa Cruz, adoramos e louvamos a nosso Senhor Jesus Cristo, que com sua Santa Cruz redimiu o mundo. Com sua morte e ressurreição abriu as portas do céu e nos preparou um lugar para que nós, seus discípulos, possamos participar de sua glória. O centro da celebração de hoje é a cruz de Cristo. Muitos poderiam ter a tentação de perguntar por que nós, os cristãos, celebramos um instrumento de tortura, um sinal de sofrimento, de fracasso e de derrota. É verdade que a cruz expressa todos estes significados. E, no entanto, pelo motivo pelo qual Jesus foi levantado na cruz para a nossa salvação, esta cruz representa também o triunfo definitivo do amor de Deus sobre todos os males do mundo. Uma antiga tradição conta que o madeiro da cruz foi tomado de uma árvore plantada por Sete, o filho de Adão, no lugar onde Adão foi enterrado. Naquele mesmo lugar, conhecido como Gólgota, o lugar da caveira, Sete plantou uma semente da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que estava no meio do jardim do Éden. Graças à providência divina, a obra do maligno teria sido aniquilada usando contra ele suas próprias armas. Enganado pela serpente, Adão apartou-se da confiança filial em Deus e pecou comendo do fruto da única árvore do jardim que havia sido proibida.
como consequência daquele pecado, entrou no mundo o sofrimento e a morte. Os efeitos trágicos do pecado, isto é, o sofrimento e a morte, fizeram-se patentes na história dos descendentes de Adão. O escutamos na primeira leitura de hoje, que evoca a queda e prefigura a redenção de Cristo. Como castigo por seus pecados, o povo de Israel, extenuado no deserto, foi mordido por serpentes e somente pôde salvar-se voltando seu olhar para o sinal que Moisés havia levado, prefigurando a cruz que poria fim ao pecado e à morte de uma vez por todas. Vemos claramente que o homem não pode salvar-se por si mesmo das consequências de seus pecados. Não pode salvar-se por si mesmo da morte. Somente Deus pode livrá-lo de sua escravidão moral e física. E tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito não para condenar o mundo, como requeria a justiça, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Filho unigênito de Deus teve que ser elevado, como Moisés elevou a serpente no deserto, para que quanto olhem para ele com fé tenham a vida. O madeiro da cruz se transforma em instrumento de nossa redenção. Tal como a árvore da qual ele havia sido extraído, deu origem à queda de nossos progenitores. O sofrimento e a morte, consequências do pecado, transformaram-se precisamente no meio através do qual o pecado foi derrotado. O Cordeiro inocente foi sacrificado no altar da cruz e, no entanto, da imolação da vítima, brotou vida nova. O poder do maligno foi destruído pelo poder do amor, que se auto-sacrifica. A cruz, portanto, é algo maior e misterioso, maior do que pode parecer à primeira vista. Sem dúvidas, é um instrumento de tortura, de sofrimento e de derrota, mas ao mesmo tempo mostra a completa transformação, a vitória definitiva sobre todos estes males. E isso a converte no símbolo mais eloquente da esperança que o mundo jamais havia visto. A cruz fala a todos os que sofrem, os oprimidos, os enfermos, os pobres, os marginalizados, as vítimas da violência, fala a todos eles e lhes oferece a esperança de que Deus possa converter sua dor em alegria, seu afastamento em comunhão, sua morte em vida. Oferece a esperança ilimitada ao nosso mundo caído. Por isso o mundo necessita da cruz. Não é simplesmente um símbolo privado de devoção. Não é um distintivo de pertencimento a um grupo dentro da sociedade. Ela fala de esperança, fala de amor, fala da vitória, da não violência sobre a opressão. Fala de Deus que glorifica os humildes, dá força aos débeis, faz superar as divisões e vencer o ódio com o amor. Um mundo sem cruz seria um mundo sem esperança, um mundo no qual a tortura e a brutalidade não teriam limite, onde o débil seria subjugado e a ganância teria a última palavra. A desumanidade do homem contra o homem se manifestaria de modo, todavia, ainda mais horrível, e o círculo vicioso da violência não teria fim. Somente a cruz pode pôr fim a tudo isso. Enquanto que nenhum poder terreno pode salvar-nos das consequências de nosso pecado, e nenhuma potência terrena pode derrotar a injustiça em sua origem, a intervenção redentora de Deus Amor pode transformar radicalmente a realidade do pecado e a morte.
Isso é o que celebramos quando nos gloriamos na cruz do Redentor. Santo André de Creta descreve com razão a cruz como o mais excelente de todos os bens, pelo qual e para o qual culmina a nossa salvação e nos restitui o nosso estado de justiça original, ou seja, nos restitui a inocência original, como no momento em que Deus criou Adão e Eva. Quando proclamamos a Cristo crucificado, não nos anunciamos a nós mesmos, mas sim a Ele. Não oferecemos a nossa própria sabedoria ao mundo. Não proclamamos nenhum dos nossos méritos, mas atuamos como instrumento da sua sabedoria, do seu amor e dos seus méritos redentores, dos méritos de Jesus. Sabemos que somos simplesmente vasos de barro e, no entanto, fomos surpreendentemente eleitos para sermos mensageiros da verdade redentora que o mundo necessita escutar. Nunca deixemos de reconhecer nossa indignidade, mas ao mesmo tempo esforcemo-nos sempre para sermos menos indignos de nosso nobre chamado, de maneira que não coloquemos em xeque a credibilidade do nosso testemunho com nossos erros e quedas. Assim se conclui a homilia do nosso Papa Bento XVI, e com essas palavras seguramente conseguiremos penetrar com mais profundidade o trecho que hoje meditamos. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais iluminam a nossa alma. Chegamos agora ao nosso propósito, que nos permitirá de viver esse dia sagrado com toda a profundidade, acolhendo as cruzes que chegam com a consciência que o nosso Jesus está pregado em cada uma delas. E nós não recebemos somente o duro madeiro, mas também o abraço do nosso Redentor.
Vamos meditar mais um pouco para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Deus amou tanto o mundo que doou o seu Filho unigênito para salvá-lo. Paz e alegria a todos. Para que não morra quem nele crer. Paz e alegria a todos. Deus tanto amou o mundo que nos deu seu Filho amado. Jesus Cristo é o Senhor, é tão grande o seu amor. Proclamou a mensagem da paz para quem quisesse ouvir. Depois mandou proclamar seu amor, eu vou cantar. Proclamarei ao mundo o amor, o maior amor que existe. Busca todo o que se perdeu e leva de volta ao Pai. Cada passo que eu der nessa estrada, o amor de Deus sempre vou proclamar. Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu Filho amado. Jesus Cristo é o Senhor, é tão grande o seu amor. Proclamou a mensagem da paz para quem quisesse ouvir. E depois mandou proclamar seu amor, eu vou cantar. Proclamarei ao mundo o amor, o maior amor que existe. Busca tudo o que se perdeu e leva de volta ao Pai. Toda escuridão passará
proclamarei ao mundo amor, o maior